padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Alegria da nossa comunhão aqui, congregados ao redor da amada Mãe Maria, para proclamar a palavra e deixar que ela nos interpele, essa alegria seja fecunda no coração de cada um de nós. Preparando-nos para que essa palavra encontre em nós um terreno fértil e as portas do nosso coração, pela fé escancaradas, lembro aqui uma homilia de um bispo chamado Gregório Palamas. Ele comenta assim: de modo perfeito, Deus é admirável nos seus santos. Por isso diz o profeta salmista, Deus é admirável em seus santos, e acrescenta, dá força e poder ao seu povo. É o Salmo 67. Somos chamados a considerar com inteligência a força das afirmações proféticas. Deus concederá força e poder à totalidade do seu povo. Deus não faz distinção de pessoas, mas somente nos seus santos ele é admirável. Do alto dos céus, Deus oferece a todas as riquezas de sua graça. Ele próprio é fonte de salvação e de luz, donde fluem sem cessar, bem sabemos, a misericórdia e a clemência. Nem todos, porém, desfrutam de tal força e de tal graça para a prática e a perfeição das virtudes e para a realização dos milagres. Mas somente os que, tendo atingido a meta, demonstraram pelas obras e sofrimentos o seu amor a Deus. Cada um dos santos, sendo servo de Deus, dá testemunho nesta vida terrestre diante de homens mortais, por tempo limitado, e diante apenas de alguns homens. Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus e Senhor do céu e da terra, dará testemunho de nós eternamente no mundo que não passa, diante de Deus, que é nosso Pai. Ao acolher agora a palavra de Deus, nossos corações se abram e nós possamos viver e compreender a interpelação que Ele nos traz. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Amado irmão, amada irmã, essa passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 19 a 21, é notável, essencial, fundamental para todos nós. Sobretudo porque nós somos a família de Deus, congregada na força de Cristo e por Ele. Fazemos parte desta multidão que acorre a Ele, porque somos necessitados. E aí, no cenário em que muitos a Ele acorriam, aparecem a mãe e os irmãos de Jesus, que, no entanto, não podiam chegar, porque era muita gente a Ele acorrendo. Ora, muitas vezes pode parecer que o importante é uma proximidade física, é um lugar que se ocupa, é um título que se conquistou. O Senhor quer nos mostrar na condição nossa de discípulos e discípulos o que de fato conta. Quando anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver, Jesus, por saber que a sua mãe, mãe nossa, mãe dele, mãe de Deus e nossa, é exemplar como mãe, mas também como discípula, Jesus ensina, minha mãe e meus irmãos, portanto, minha família, a ela pertence e faz parte dela de fato, definitivamente, aqueles que ouvem a palavra de Deus. Mas não só ouvem, por isso é preciso proclamar, mas sobretudo a põem em prática. Amado irmão, amada irmã, esse é o nosso desafio, proclamar a palavra, escutá-la permanentemente, porque escutá-la somos nós fazendo um diálogo de amor com Deus, por isso temos que assumir a tarefa bonita de proclamar a palavra cada um da nossa casa, o pai, a mãe, congregar a família em momentos bonitos de festa, do comum, do cotidiano da vida, proclamar a palavra, para que nós possamos
interpelados pela palavra proclamada, abrir o nosso coração e inserir-nos na família de Cristo, como seus discípulos e discípulos a exemplo de sua mãe. É assim que nós construímos a nossa santidade de vida, que é a nossa resposta amorosa a Deus que nos chama e pede-nos de sermos bons e fazermos o bem como Ele é bom. Cada um dos santos, irmãos e irmãs, sendo servo de Deus, dá testemunho nesta vida diante de homens mortais por tempo limitado e diante apenas de alguns homens. Lembremos, nosso Senhor, sendo Deus e Senhor do céu e da terra, vai dar testemunho de nós eternamente num mundo que não passa diante de Deus Pai. Somos chamados a construir uma vida na escuta da palavra para que possamos participar desta alegria eterna, definitiva. Supliquemos esta graça para abrirmos o coração sempre na escuta da palavra santa de nosso Deus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.